Bom dia, mulheres inteiras! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao consultório sentimental da Lu. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram sobre separação, que vocês colocaram lá na caixinha de perguntas, tá? Então fiquem comigo, a live é para vocês. Se você durante aqui a live tiver alguma dúvida, pode escrever aqui que eu respondo para vocês, tá? Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Marques, sou terapeuta, sou palestrante, sou mentora de mulheres e eu ajudo muitas mulheres que precisam se fortalecer emocionalmente após a separação. Então, se você se separou, está perdida, está precisando aí de uma ajuda para seguir com a sua vida adiante, fica que essa live é para você, você vai gostar bastante, tá? Deixa eu dar bom dia aqui para quem está entrando. Kate, Anne, né? Anne, Helena, Ivonete, Luana, sejam muito bem-vindas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Deixa eu tirar a música aqui. Uma musiquinha sempre vai bem, né? Para a gente começar o dia. Então, vamos lá para o nosso consultório sentimental. Como eu falei para vocês, eu tenho minhas perguntas aqui, mas se vocês quiserem, podem mandar aqui no chat que eu respondo, tá? Deixa eu até colocar aqui que hoje é dia de consultório. Eu não consegui fazer ontem, então estou fazendo agora. Eu adoro estar aqui com vocês ao vivo, eu acho que é muito importante, né? Porque o contato ao vivo ajuda, né? Eu ir direcionando meu trabalho, eu vou explicando para vocês também como é que tudo funciona, isso é muito bom. Bom, eu vou começar aqui com as perguntas, tá? Vamos lá, ó. A primeira que colocaram lá é: Lu, mesmo depois de 2 anos separada, ainda penso nele, no meu ex, né? Todos os dias e sinto que preciso dele para me sentir feliz. Estou quase arrependida, eu acho que é de ter se separado. Por que é tão difícil me libertar e como posso recomeçar? Eu separei essa pergunta aqui porque eu tenho recebido mensagens de vocês falando assim: ah, era tão bom com ele. Ah, eu não devia ter me separado. Eu tô ficando arrependida. E aí eu até perguntei ontem, né? Se você ainda pensa, se você ainda lembra muito do ex, porque eu coloquei, né? Isso é sinal de amor? Isso é sinal de medo de ficar sozinha ou isso é dependência emocional? Então, eu quero responder para vocês. Se você se separou e você ainda continua só pensando no ex, revivendo as situações que você tinha com ele, né? É lógico que a gente tem tendência a romantizar e lembrar só das coisas boas, né? Isso é sinal de dependência emocional, né? Eu trabalho muito com dependência emocional, então eu posso dar um panorama bem amplo para vocês. Porque a dependência emocional é aquela ideia que se tem de que você não vai ser feliz sem aquela pessoa. Então você precisa daquela pessoa para viver, você precisa daquela pessoa para se sentir inteira, completa, né? Por isso que eu trabalho muito com vocês a questão da mulher ser inteira. E a dependência emocional faz isso, faz você desvirtuar, você é, pensar de uma maneira que não é a real. Pensa assim, se você se separou, se chegou a esse ponto, é porque o relacionamento estava muito ruim, né? E eu tenho certeza que você deve ter tentado de tudo. Você deve ter tentado fortalecer a relação, foi agradável, brigou. A mulher, quando se separa, ela já fez de tudo. Ela já, né? Se falarem para ela, se veste de preto, ela se veste de preto. Se veste de branco, ela se veste de branco. Se veste de verde limão, ela se veste. Ela faz de tudo para não se separar, né? O problema é que quando se separa, se você não dá seguimento à sua vida, você fica recordando, lembrando de como era bom, você só lembra das coisas boas. E aí eu tô aqui para te falar, não era bom, senão você não teria se separado, né? E não foi falta de tentativa. Então isso é sinal claro de dependência emocional. A pessoa que é dependente emocional, ela tem uma dificuldade de olhar para ela, olhar para a vida dela e pensar, bom, e daqui para frente, como é que eu posso seguir? Por isso que eu acho muito importante a gente falar disso, né? Por quê? Porque quando você consegue trabalhar a sua dependência emocional,
que tem suas origens lá na sua infância. Não é nesse relacionamento que terminou ou em algum outro relacionamento que você já teve. Tem sua origem lá na infância. Você consegue se fortalecer emocionalmente e conseguir dar seguimento à sua vida. Então, eu já falei para vocês aqui que eu conheço mulheres que se separaram há 10 anos e ainda estão falando do ex. Isso é amor, gente? Isso é falta de amor próprio. E é sinal de dependência emocional. Precisa olhar para isso. É isso que vai libertar, é isso que vai fazer as coisas tomarem um rumo e um sentido na vida diferente, tá? Deixa eu ver aqui que a Juliana escreveu. Um beijo, Juliana, para você. Obrigada pela sua participação, viu? O pior é quando a dependência emocional está junto com a financeira. Sim, não estou separada ainda, mas ontem tivemos uma discussão séria e ele pediu a separação. Estou apavorada. Juliana, sinto muito por você. Conte comigo, tá? Estou aqui para te ajudar, para te guiar. Se você quiser, a gente marca uma sessão para conversar, tá? Depois eu explico direitinho o caminho que eu estou fazendo com várias mulheres já, tá? Mas o que é que acontece? É muito difícil a pessoa ser dependente emocional e não ser financeira, tá? É muito difícil. Eu tenho 25 anos de atendimento, né? Eu sou psicóloga há 25 anos. E, gente, eu nunca vi, assim, eu vi raríssimos casos que eu me lembro, assim, da mulher que consegue ser independente emocionalmente e também financeiramente, né? Então, a própria condição de dependência emocional já deixa a mulher dependente financeiramente também, né? Então, calma, não se apavora. Eu acho que é importante você entender que existe um jogo aí, porque a pessoa que é dependente emocional, ela se liga a alguém que precisa dela também de alguma maneira. De alguma maneira, você coloca essa pessoa acima de você e ele se sente bem com isso, né? Não sei, tô te conhecendo agora, eu acho que você tá aqui na live a primeira vez, né? Seja bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. E aí, assim, a gente precisa entender a dinâmica do casamento, né? Do seu casamento, do seu relacionamento. Então, assim, se você tá com medo, e a gente fica com medo mesmo, parece que o mundo vai abrir um chão, um buraco, e você vai ficar mergulhada nisso, você não vai saber sair disso. Comece a pensar assim. Como é que hoje, 12 de agosto, você pode se sentir melhor, né? Com você, não é com ele, tá? É com você. Então, o que que você pode fazer por você para você se sentir um pouco melhor? Não se desesperar, chorar, né? Mas assim, peraí, você não trabalha? Você tem vontade de trabalhar? O que que você espera da sua vida? Então, começar a fazer esse tipo de pensamento, porque isso vai ajudando a te dar um direcionamento, a te guiar, né? Um relacionamento, Juliana, não acaba assim, de uma hora para outra. O relacionamento ele vem acabando. Geralmente, quando as mulheres tomam a decisão de se separar, já estão há 2 anos nesse processo, tá? Então, assim, se vocês tiverem uma discussão, será que não tem como conversar? Ele pediu a separação por quê? O que que tem por trás disso? Ele tá com outra pessoa? O que que é? Porque eu também tenho a experiência disso, assim. Os homens não pedem a separação, né? Geralmente 99% quem pede é a mulher, né? Então, pensa aí, o que está acontecendo? Como é que está a dinâmica do seu relacionamento, tá? Aqui numa live é muito difícil falar porque eu não te conheço, ó, você está aqui a primeira vez, né? Espero que é a primeira de muitas. Então, é muito difícil falar, te dar opinião sem te conhecer. Eu não posso nem ser antiética, tá? Mas se você quiser, me procura, manda um direct, a gente marca uma sessão. Eu vou te explicar como tudo isso funciona. É o momento agora de você cuidar de você, se acolher. E ninguém morre com uma separação. A impressão que a gente tem é que a gente vai morrer, mas a gente não morre, tá? Eu sou prova viva aqui, ó. Não morri. Olá, estou há 3 anos nisso, traições, filho fora. Aí a grande pergunta que eu te faço é, para você pensar, tá? Espero a gente poder marcar uma sessão e conversar. E o que que te faz aceitar tudo isso? O que que te faz permanecer? Por que que você acredita que você merece tão pouco? Concorda? Porque assim, a gente não muda o outro, ou ele não vai mudar pelo jeito, né? Ele tá bem desse jeitinho que ele é. E por que que você aceita isso? É a dependência emocional? Sim. Mas qual que é a origem da sua dependência emocional? Isso é lá na infância. Isso é lá na relação com o papai e com a mamãe. E o jeito que você enxergou também o relacionamento deles, né? Sei lá, sua mãe foi traída,
A traição era um traço, constante nas mulheres da sua família. Isso a gente carrega ao longo do tempo, tá? Então, pare e pensa. O que que me faz permanecer num relacionamento em que eu sou traída, em que eu não sou feliz, porque eu tenho certeza que você não é feliz, em que eu tenho medo de ficar sozinha, em que eu aceito coisas que eu jamais aceitaria se fosse outro momento, tá? Pensa aí, Juliana. Ó, um beijo pra você. Se eu tivesse ao vivo aqui, te dava um abraço. Conte comigo, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que parece que o mundo acabou, mas não vai acabar. E às vezes esse sacode que você está levando da vida é o que você precisava para começar a olhar para você e a cuidar de você com mais carinho e atenção, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais escreveu. A Diva, Diva, um beijo para você. A gente tem se falado por mensagem, né, Diva? Oi, Lu, estou há 2 meses separada e estou me restaurando a cada dia. O primeiro mês foi horrível, mas tudo passa. Você está 2 meses, ainda é pouquíssimo tempo. Você vai ter altos e baixos ainda, tá? E eu tô falando isso não para te desanimar, mas para você saber que isso é normal. É normal um dia você acordar bem, o outro você não acordar bem, você se arrepender. É o que eu tô falando, né? A gente é uma gangorra de emoções e de sentimentos, né? É muito recente. Tudo passa, mas se a gente tem um apoio, se a gente tem uma preparação, se a gente tem um direcionamento, fica mais fácil. Porque assim, gente, o tempo passa para todo mundo. Só que o que você faz com o tempo é que faz diferença na sua vida, né? Se você ficar de bracinho cruzado, o tempo vai passar. Mas agora, se você olhar para esse tempo, dando realmente um sentido para a sua vida vai ser outra daqui a um tempo, tá? Então, Diva, vem se cuidar, vamos marcar uma sessão, vamos conversar. Eu acho que é o momento de você se restabelecer. Acho que, deixa eu ver, você escreveu mais aqui? Ah, foi a Heidi. A Heidi escreveu: Ei, Lu, estou 10 meses que separei, mas não me recuperei ainda. Não, porque é pouco tempo. E pensa assim. Que nem eu falei, a gente se separa, parece que um chão se abre e você cai lá no fundo do poço, né? Então, como é que você vai sair disso? Tem gente que, nem eu falei, está 10 anos separado e não consegue se reerguer, se reestruturar, né? Então, ainda é pouco tempo e cada uma tem seu tempo. Gente, o luto do processo de separação, eu falo que a separação é como uma morte, leva um tempo, tem as fases. A primeira é aquela que a gente nega, a gente fala, não, isso não está acontecendo comigo, não pode ser, não é possível. Depois vem uma fase de muita raiva, né, de indignação, vem uma fase de tristeza, não necessariamente nessa ordem, né? Vem uma fase que você fala assim, ah, se eu tivesse aquele dia, não obrigado por aquilo, eu estaria com ele hoje, que é a fase de negociação, de barganha, até vir a fase da aceitação, quando você começa a entender que você sim é alguém sem aquela pessoa, que você já era uma mulher antes dele, né? É difícil. Eu passei por todo esse processo, gente. E hoje eu falo de coração, em paz e tranquilo, que eu consigo lidar com isso, inclusive estar aqui ajudando vocês. Porque por muito tempo, muitas mulheres me pediram para falar sobre isso. Eu falava muito sobre dependência emocional e parava aí, né? Hoje eu consigo falar disso mais abertamente e falar da separação, porque eu estou mais estruturada, mas eu tive apoio também, né? Não é porque eu sou terapeuta, que sou psicóloga, tenho mais de 20 anos de atendimento e que é fácil, eu sou ser humano, né? Eu tenho sentimentos, tenho emoções e é outra coisa. Tenho uma família, eu tenho 3 filhos, então a gente vê a família da gente também se degringolar, né? E a gente não gosta, a gente precisa de trabalhar todas essas questões. Mas, gente, o que deu certo para mim, eu trabalho muito isso que vai dar certo para você também, tá? Mas a gente precisa entrar num caminho aí, querer pedir ajuda e querer mudar e querer olhar para essa situação de maneira diferente. Muita mulher que eu vejo fica, não, vai passar. Não passa, gente. O tempo passa, mas às vezes a sensação e o sentimento não passa, a gente não se fortalece. Então, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Podem ir escrevendo aqui, que eu tô adorando a participação, é isso aí. E sempre fui independente financeiramente, então comecei a olhar para mim, não é fácil, mas a gente consegue. Com certeza, Diva, é isso aí. Quando a mulher ela é independente financeiramente, é mais fácil, né? Eu era independente financeiramente, então era mais fácil, ficou mais fácil. Porque eu tenho meu trabalho, né? Graças a Deus. Então, também é uma forma de você focar naquilo que precisa. Até eu estar aqui, é uma forma de
colocar, né, me colocar a serviço aí da vida e ajudar vocês. Mas quando a gente é dependente emocional e também financeiro, fica tudo mais difícil. Mas hoje em dia, gente, vocês têm os direitos de vocês, né? Ninguém sai de um casamento sem nada, sem direito, ainda mais quando você tem filhos, então vocês têm que pensar o que é bom para vocês, tá? Ah, ganhei, beijo, beijo. Bem-vinda quem... A Maura, pessoal que entrou aqui que eu não dei bom dia, tá? Bem-vinda. Então, gente, ó, vou voltar àquela pergunta lá, né? Então, eu recebi uma pergunta aqui que uma querida está 2 anos separada, mas ela ainda fica pensando no ex. Ela colocou aqui que parece que ela está arrependida de ter se separado, e aí ela quer sair disso, por que que é tão difícil? E aí eu falei, porque tem dependência emocional. Se a gente não trabalha a dependência emocional, a gente não consegue se libertar. Eu falo muito que é importante ter a liberdade financeira, mas emocional também, porque senão você sai de um relacionamento ruim e cai em outro. Pior ainda, às vezes, né? Vocês devem ter visto mulheres que parece que só mudaram a pessoa, mas o personagem é o mesmo. Você fala assim, nossa, saiu desse relacionamento, tá com outro que é pior, né? Ou igual. Então, preciso olhar para isso. Então, gente, é importante quem sofre de dependência emocional aprender a se nutrir de outras formas. Então, quem eu sou, do que eu gosto, o que eu posso fazer, quem eu era antes desse relacionamento, e fazer coisas simples do dia a dia. Às vezes é ouvir uma música, às vezes é ler alguma coisa que faça bem, às vezes é falar com alguém que te faz feliz. Então, são pequenas coisas que podem fortalecer o seu dia, né? E já ir mudando internamente. Mas o processo, gente, é longo, mas muito possível e muito restaurador. Tá bom? Vamos para outra pergunta agora. Não esqueçam que vocês podem ir escrevendo aqui, tá? Que eu vou respondendo para vocês. Como acreditar que o amor ainda é para mim depois de um divórcio traumático e várias tentativas frustradas de relacionamento? Eu também separei essa pergunta porque é a realidade de muitas mulheres, né? Tiveram um divórcio traumático, mesmo elas querendo o divórcio, acabou sendo traumático. Eu falo, mesmo você decidindo se separar, você tendo escolhido, a dor é grande, a dor continua, né? E depois a mulher até se abre para relacionamentos, mas são frustrados, não encontra um relacionamento saudável, acaba até repetindo o padrão. Quando isso acontece, gente, a gente tem que olhar que isso é sinal de que as feridas emocionais ainda estão abertas, né? Por isso que existe uma repetição no padrão. E o que que são as feridas emocionais? Eu falo bastante aqui, mas tem gente que não sabe. Então, o medo do abandono, da rejeição, da traição, da humilhação e da injustiça, né? E essas feridas, gente, são traumas infantis. Por isso que eu falo que a gente tem que dar um passinho para trás, voltar na nossa história, para entender o que está acontecendo agora, tá? Então, tá tudo ligado lá à infância. Então, se eu vivi na minha infância, minha mãe tinha que sair para trabalhar, por exemplo, e eu me achava abandonada por ela, eu vou carregar essa ferida do abandono. E aí eu vou me relacionar com pessoas que vão confirmar que eu vou ser abandonada. Por isso que eu falo que não é esse relacionamento agora que acabou, ou que você está e que está quase acabando, que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para algo mais profundo, né? Todo mundo tem ferida emocional, todo mundo tem ferida que está aberta ainda, que precisa ser curada, que precisa ser cuidada, vista. Então, quando alguém me fala assim, Lu, parece que o amor não é para mim, né? Nunca mais eu vou ser feliz, tive um divórcio e me relacionei e fui infeliz, porque tem ferida aberta. Enquanto você não olhar para isso com mais carinho, com mais atenção, olhar para isso entendendo o seu papel, né? Para que o divórcio, a separação tenha acontecido, você não ressignifica as suas dores e você não muda o padrão de comportamento. Então, o que que é esse padrão de comportamento? O jeito que você se coloca na relação, o jeito que você se relaciona. Então, como a Juliana colocou aqui, né, que ela aceitou muitas coisas. Por quê? Porque tem ferida aberta e é para isso que tem que olhar, tá bom? Então, para essa querida que mandou essa mensagem. Sim, você ainda pode ser feliz. Sim, você vai descobrir que o amor ainda é para você, que tudo é possível. Mas antes, precisa dar esse passinho para trás. Não é se jogar num novo relacionamento, é entender o que que esse monte de relacionamento frustrado, que esse divórcio
me trouxe de aprendizagem? O que que eu tenho que aprender com tudo isso? Né? Para onde que eu tenho que olhar? Né? Que feridas que estão abertas ainda, que estão machucando, que estão doendo? É assim que você muda, né, o seu comportamento e consegue se colocar numa relação amorosa diferente e ter sucesso, ter uma relação mais saudável, tá bom? Gente, não é fácil, precisa de ajuda, tá? Eu tô aqui para guiar vocês, para orientar e para ajudar, tá? Bom dia, Marcelo. Um beijo para você. Vocês estão gostando da live? Se vocês tiverem, mandem coraçõezinhos aqui, porque daí o Instagram entende que essa live é interessante, que pode ser, mandar para mais mulheres, né? E, gente, que tem de mulher que precisa ouvir o que eu vou falar aqui durante essa live? Tem muita mulher, ó, já tem coraçõezinhos aqui. Muito obrigada, viu? Eu venho aqui assim de corpo e alma porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito quando eu percebo a transformação das mulheres. E se foi possível para mim, é possível para todas vocês, tá? Saibam disso. Vamos para outra pergunta, ó. Meu ex já está namorando. Estou com muita raiva e indignação. Quero parar de sofrer com isso e focar mais em mim. Como fazer? Também escolhi essa pergunta porque é muito comum isso acontecer. O homem dá seguimento à vida dele, às vezes ele até já tinha outra pessoa, né? E aí termina com você, você fica no fundo do poço, você fica chorando, você fica ali se sentindo perdida, e o homem deu seguimento. A vida dele continua, ele continua com os amigos, ele continua saindo, ele tá namorando, né? E você fica pensando, nossa, ele não gostou de mim. Eu também recebo muita mensagem assim, Lu, será que ele gostou de mim algum dia? Por quê? Porque dá essa sensação, né? De que o homem nunca gostou, porque ele já tá com outra, porque você não foi importante para ele. Mas aqui a live é para falar com vocês, não com, com o ex de vocês, né? Então, assim, enquanto essa querida aqui, ó, e você aí que tá me ouvindo, sentir raiva do ex, ficar indignada, você continua presa a ele. E eu sei que muitas mulheres ficam stalkeando o ex nas redes sociais, fica querendo saber se ele tá com alguém, se ele saiu, se ele viajou, se ele ganhou dinheiro, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo. Isso tudo te prende ao ex, não te liberta. Você fica vivendo uma vida que não é sua e você fica sofrendo. Porque se você fizesse tudo isso e ficasse bem, era uma coisa. Acontece totalmente ao contrário, você fica mal, né? Então, enquanto você não trabalhar essa raiva, né? Você não entender que essa raiva te prende e que você precisa se forçar sim a não ficar olhando o que está acontecendo com a vida dele, a tentar dar seguimento para a sua vida, mesmo que seja de forma forçada no começo, né? Você não vai sair disso. Porque, gente, tem mulheres que ficam acompanhando a vida do ex como se fosse capítulo de novela, episódio de série. E isso não faz bem, tá? Então precisa se forçar. Não. Não me interessa se ele está com outra, não me interessa. O que interessa é que tivemos uma história, foi boa ou não, acabou por N motivos, mas que eu preciso seguir com a minha vida adiante, né? Então, tudo aquilo que eu sinto em relação ao ex, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho vontade de me vingar, isso me prende a ele, eu fico amarradinha nele. Ele segue a vida e eu vou atrás dele. E o movimento é ao contrário, é você tirar esse nó que te prende a ele, desatar esse nó e olhar para você e para sua vida, porque você sim é uma pessoa, você tinha vida, né? Por mais que você tenha dependência emocional, por mais que você não se ache mais uma mulher interessante, uma mulher possível de se relacionar, precisa olhar para isso de outra maneira, tá? Deixa eu ver aqui, a Helena escreveu, quase 2 anos separada, nunca dependi dele, sempre tive meu emprego, mas ainda lembro dele. Gostei dessa pergunta, Helena. A gente se falou ontem por mensagem? Acho que sim, né? Nunca te vi aqui nas lives, então seja muito bem-vinda, tá? Muito bom falar com você. Tem uma questão aqui que é muito importante. Que embora você tenha sua vida, não dependeu dele, né? Tudo se segue. Você lembra dele por quê? Porque as mulheres, ou elas ficam muito presas lá na vida do ex, ou elas tentam fingir que o ex não existiu. E esse movimento de fingir que o ex não existiu e ficar indignada que lembra dele, prende também. Por quê? Precisa dar um lugar para o ex na sua vida. O ex fez parte da sua vida, fez parte da sua história. Você viveu momentos bons com ele. Então, quando a gente consegue dar esse lugar no coração, né?
sem sentimentos negativos, ou seja, ele foi bom para minha vida porque me trouxe até aqui, porque eu aprendi isso e aquilo com ele, porque se não fosse ele, talvez eu não tivesse minha independência financeira. Sei lá, cada uma tem uma história. Se você não dá lugar para ele, você fica presa, né? E você tenta tirar ele da sua vida, só que assim, isso vai fazer você ficar se prender mais a ele. Por isso que não é não lembrar do ex, mas é como você se lembra do ex. Que sentimento você tem quando você se lembra dele, tá? Então, assim, acabou, já faz 2 anos, você se lembra dele com pesar, do tipo, ai, que pena, era tão bom. Lembra que se fosse tão bom, você não tinha se separado. Era tão bom. Só lembra as coisas boas, tende a romantizar, ou você lembra dele, olha, foi importante ele na minha vida, ele é o pai dos meus filhos, por exemplo, né? Eu aprendi muito com ele, muita coisa, dou um lugar e a vida segue, tá? Então não é excluir, tudo que a gente exclui, gente, fortalece, volta com mais força ainda. Então não é excluir o ex da sua vida. É realmente entender, e eu faço até isso com as minhas pacientes, assim, de agradecer. Obrigada por você ter aparecido. Se não fosse você, sei lá, não teria meus filhos, teria outros filhos, não esses que você tem. Você me ensinou a olhar mais para mim, então eu tô perdida, mas eu que me deixei me perder por você. Então, tudo isso, gente, é dar um lugar. É você entender que você pode sim ter uma nova percepção, ter um novo direcionamento na sua vida, tá? Então, como a Helena colocou aqui, você ainda lembra dele? Então, eu não sei se você está aqui na live ainda, Helena, mas escreve para mim, como é que você lembra dele? Você lembra com carinho, respeitando a história que vocês viveram, ou você lembra com raiva ou com pesar, né? Ah, que pena, podia ter dado tudo certo, porque dependendo de como você vai lembrar dele, você vai ter um fechamento aí de história ou não, tá bom? Ó, a Edi escreveu, o meu também tá com outra, me traiu com ela. Então, geralmente quando o homem já tem outra é porque já estava, né, em algum tipo de relacionamento com a pessoa. Deixa eu ver aqui. Alguém mais mandou pergunta? Não. Gente, vocês estão gostando da live? Eu tô adorando estar aqui com vocês. E aí, eu separei mais uma pergunta, porque eu ia fazer essa live ontem, né? Eu não consegui fazer. Que assim, domingo foi Dia dos Pais. E aí, essa querida escreveu aqui, ó. Lu, ontem foi Dia dos Pais e eu fiquei muito incomodada com a aproximação do meu ex para almoçar com os meus filhos. Até hoje, que era ontem, né? Está doendo. O que faço para lidar com isso? E eu sei que muita, até fiz um post, né? Que muita mulher fica incomodada. Ah, o cara é um péssimo pai e aí só aparece no Dia dos Pais. O cara me deixou na pior, me traiu e agora quer ver os filhos. Eu sei que é natural a gente pensar assim, e isso acontece mesmo. Só que a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ser adulto o suficiente para separar o que é seu ex-marido e o que é o pai dos seus filhos, né? Gente, por muito tempo eu também fiz confusão, por muito tempo eu também fiquei com raiva, por muito tempo eu também xinguei, né? Só que não adianta fazer esse movimento, ficar xingando, ficar com raiva, só faz mal para a gente. Quando a gente olha para a situação como adulta, quando eu falo como adulta, é que sabe resolver, que consegue lidar com a situação. Porque a criança só sente, só briga, só faz birra e pronto. Quando a gente consegue olhar como adulta, a gente consegue entender que, independente de qualquer coisa, aquele homem é o pai dos filhos. Então, a relação deles é para sempre, né? Para sempre eles vão estar juntos, para sempre eles vão, vai ter um vínculo. Agora, o seu vínculo com o seu ex acabou. Talvez com o pai dos filhos não, porque vocês têm que falar coisas sobre, sobre os filhos, né? Mas quando a gente olha para a situação como adulta, a gente consegue diferenciar isso, tá bom? Você quer dar bom dia? Pronto, daqui a pouco eu acabo a live. Gente, quem tá comigo aqui nas lives sabe que ele aparece toda a live. Por mais que eu diga, mamãe vai trabalhar, vai fazer live, não vai lá, ele vem, tá? Então, eu sei o que é sentir essa dor, né? É até uma indignação, quer dizer, é um péssimo pai, mas no Dia dos Pais aparece. É pai de data comemorativa, né? Às vezes aparece só no aniversário, no Natal. A criança percebe isso, a gente não precisa falar. Só que quanto mais
né? Seus filhos se derem bem com o pai deles, mais felicidade eles vão ter na vida. Melhor eles vão ser como pais, como mães, como adultos, né? Então, isso, a gente tem esse papel de deixar o caminho livre para eles acessarem o pai a hora que eles quiserem. Agora, se a relação deles é boa, se é ruim, isso já é outro problema, já é questão deles, não diz mais respeito a você, tá? Então, por mais que seja difícil, essa querida falou, o que que faz para lidar com isso? Cuida mais de você. Deixa a relação com dos seus filhos com o pai com eles. Você tem que cuidar da sua relação com seus filhos, com a sua relação com o pai dos seus filhos, o que tiver que lidar, né, de situação, e cuidar da sua vida. Porque isso também é sinal de que você está presa a ele, de que você gostaria, de que sua família não tivesse desse jeito, tivesse todo mundo junto. Então, são as suas dores que estão aparecendo aqui. Às vezes nem a dor da criança, a criança nem se toca a contar isso, mas a mãe que está doída. Então, você que tem que se trabalhar, você que tem que olhar para você com mais carinho e com mais atenção, né? Gente, vocês gostaram da live? Eu separei esses temas porque as perguntas são muito recorrentes, eu sei que é difícil a gente se separar e já conseguir dar seguimento na vida, então por isso que eu estou aqui. Eu tenho um programa de mentoria que chama Mentoria da Mulher Inteira, Reconstruindo Você. E nesse programa, gente, eu trabalho várias questões do feminino. Então, desde autoestima, maternidade, sexualidade, eh, como lidar com o ex, né? Eu faço movimentos da constelação familiar, né? Tudo isso faz parte da minha mentoria. E nessa mentoria tem encontros individuais comigo e encontros em grupo. Por quê? Porque é importante quando a gente está em grupo, a gente se conversar, a gente se perceber com outras mulheres, né? Então não é só para a mulher que se separou ou que está prestes a se separar, mas é para a mulher que quer se fortalecer emocionalmente, quer se reerguer. Então, quem tiver interesse, a gente marca uma sessão. Esse primeiro encontro é gratuito, tá? É mais para eu conversar, te conhecer, você me conhecer. E aí eu vou explicar como é que funciona a mentoria, né? Já tem mulheres inscritas. Gente, é uma delícia. Durante 6 meses eu vou te guiar, eu vou te acompanhar, né? E eu tenho certeza que você vai se transformar nesses 6 meses, né? A gente não transforma tudo, porque 6 meses é pouco tempo, mas aquela dor que você está sentindo, eu dou um rumo, eu dou um caminho aí para sua vida, tá? Então, a Juliana que gostou, que está aqui, um beijo para você. Manda mensagem que a gente marca, tá bom? A Helena também, eu acho que eu conversei com a Helena ontem um pouco, mas a gente marca uma sessão para se conhecer e eu explicar direitinho como funciona. Eu sei, como eu passei por isso, né? A gente quer negar que não está acontecendo, a gente tem vergonha. Nossa, como a gente tem vergonha, né? Quanto que eu relutei de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês, porque como profissional eu falava, nossa, como é que eu vou falar, né? Porque a separação dá uma sensação de fracasso. E não é isso, gente. A gente tem que aproveitar a oportunidade para se fortalecer e crescer como ser humano, né? Então, hoje eu sou uma pessoa e uma profissional muito melhor por tudo que eu passei, né? Ontem eu até estava fazendo atendimento e falei para uma querida que eu sei exatamente o que você está sentindo, né? Então, isso é real, acho que vocês percebem isso em mim. Eu não estou inventando, olha lá. A Sora escreveu: Bom dia, Lu, tem me ajudado bastante, que bom, fico feliz. E a Juliana, muita vergonha e medo de não dar conta com os 2 filhos. Eu tenho 3 filhos, Juliana. Um pequenininho apareceu aqui, você viu, né? Sim, te entendo, a gente morre de medo. Como é que vai ser a vida? Às vezes você já está mais sozinha e você não se dá conta, né? E que você já está dando conta da vida com seus filhos. Mas é importante olhar, marca uma sessão, vamos marcar uma sessão para a gente conversar, a gente se conhecer, tá bom? E a vergonha, né? Porque vem a sensação de fracasso. Eu tinha muita, assim, vergonha de admitir isso, até para pessoas próximas, amigas que viam, às vezes, uma situação, eu tinha vergonha. E também, gente, quando a gente assume, é verdade, acabou, ou, tô sofrendo, a gente também se fortalece como ser humano. Então, gente, eu atendo mulheres há 25 anos, não existe relacionamento perfeito, essa vida de Instagram não é a vida real, tá? Todo mundo tem trauma, todo mundo tem dor, todo mundo tem problemas de relacionamento com mãe, com pai, com família, com filho. Gente, só muda o endereço.
Todo mundo tem problema de dinheiro, todo mundo tem problema de trabalho. Então, não fica com vergonha achando que é só você. E tem muita mulher, por vergonha, tem medo de pedir ajuda. Então, não tenha medo de pedir ajuda, porque é isso que vai te abrir as portas. Ficar sofrendo sozinha, não, o tempo vai passar, mas não vai te ajudar. Você vai continuar com essa dor. Como eu falei aqui no comecinho da live, tem mulheres que estão há 10 anos separadas, nunca mais se relacionaram, só falam do ex. O ex já está até com outra família, com outros filhos, até já se separou da outra. E a mulher está presa lá ainda, tá? Por quê? Porque existe uma expectativa de que o ex vai voltar, que vai te reconhecer, que vai achar que você é a mulher da vida dele. Então, para, olha agora para a vida como ela é, como é que está a sua vida hoje e o que que você pode fazer hoje por você, tá? Então, eu tenho a mentoria, eu também faço terapia, dou terapia para as pessoas, tem vários tipos de ajuda que eu posso dar para vocês, tá? Gente, eu faço muita vivência, muito workshop, um valor é bem mais acessível, então as pessoas podem participar, e a mentoria tem um valor muito legal também, que eu tenho certeza que vai ajudar você, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá para o nosso dia. Todo mundo vai. Agora eu vou levar a criança para a escola. Vamos almoçar, tem mais trabalho à tarde. E vai ser um prazer, uma alegria poder marcar uma sessão e conversar com você, tá? Só manda para mim, Lu, eu quero, a gente marca. Como eu falei, essa primeira sessão é gratuita. É mais para a gente se conhecer, eu explicar como é que funciona o meu trabalho. E você contar também para mim como é que eu posso te ajudar, tá bom? Gente, um beijo. Que bom que vocês estão aqui comigo. Eu abri a live de surpresa e foi uma delícia, uma maravilha, né? Então, ó, até a próxima e a gente vai se falando. Continue me seguindo, me acompanhando, manda essa live ou outro conteúdo meu para as amigas, para as mulheres que vocês conhecem que estão precisando dessa ajuda, tá bom? Eu espero você, Juliana. Pode mandar mensagem sim, tá? Um beijo, gente. Até a próxima live. É uma delícia estar aqui ao vivo. Até mais. Tchau, tchau, gente.